Esse é o Momento Político para o Luca ao Tietê e o AT Urgente comigo, Romildo Campelo, numa edição especial sobre Medellín. Esse momento político dessa semana é para lá de especial. Eu estive na semana passada na cidade de Medellín, Colômbia, capital do estado da Antioquia, e fui como aluno do mestrado da Uninove. Eu sou aluno do mestrado de Cidades Inteligentes e Sustentáveis, e junto com outros 40 alunos, fomos fazer um módulo internacional na Universidade de Medellín. E eu vou apresentar para vocês aqui nesse look especial um pouco dessa experiência, da transformação que Medellín, que foi da cidade mais violenta do mundo, para uma das cidades mais seguras e mais inteligentes do mundo, nesses últimos 20 anos de transformação da cidade. E é isso que eu vou te mostrar nesse momento político especial Medellín. A parceria da Uninove no mestrado de Cidades Inteligentes e Sustentáveis é com a Universidade de Medellín. Então, todos os alunos deste período foram a Medellín, nesta universidade, que é uma universidade particular, fundada em 1950. Ela tem um campus no estilo americano, ou seja, são 30 hectares de área total, e a área do campus com várias faculdades como Direito, Engenharia, Comunicação Social. Então você tem aqui uma área de convivência, nessa área para cima são quadra sintética, quadra para prática de esporte, né? Aqui uma visão da entrada do bloco 7, detalhe aqui que é o curso de Relações Internacionais. Então, toda a identidade visual da universidade muito caprichado, visão aqui do campo de futebol e, ao fundo, os laboratórios de engenharia, né, o centro de laboratórios, que uma outra visão do campus, toda a área de convívio sempre muito arborizada, sempre com muito espaço. Esse é o teatro, o maior teatro da cidade de Medellín, e um teatro para 1.500 pessoas, tá? E no centro do campus essa escultura, uma referência ao mito de Prometeu acorrentado, que é um mito grego que simboliza a busca do ser humano pelo conhecimento. Então, bem ao centro da universidade, essa enorme estátua com a mitologia de Prometeu acorrentado. Logo no primeiro dia, nós tínhamos sempre uma dinâmica de aulas teóricas no período da manhã e visitas no período da tarde. Então, essa aqui é uma visão exatamente do centro de Medellín. Lembrando que Medellín é uma cidade hoje com 2,5 milhões, quase 3 milhões de habitantes. Este prédio aqui em forma de agulha, que você vai ter aqui um destaque no vídeo, representa a indústria têxtil. Essa é uma representação de uma agulha de tecido, de máquina de costura, porque Medellín, no começo do século XX, foi a primeira cidade, a mais industrializada da Colômbia, exatamente com a indústria têxtil. Então, esse prédio no centro da cidade representa exatamente essa indústria e esse momento de Medellín. Aqui uma outra visão, para você ter uma ideia do tamanho da cidade, e ela é uma cidade que é paralela ao rio Medellín, o nome antigo desse rio Aburrá, e no formato de um grande cálice, ou seja, você tem montanhas de um lado e do outro e o rio correndo no meio. E a cidade é ocupada exatamente em toda a faixa do rio e subindo as montanhas. Um detalhe muito importante para entender a Colômbia é que, diferente do Brasil, onde as classes sociais são definidas por renda e escolaridade, a classe social na Colômbia vai de 1 a 6 e ela é definida pelo local que a pessoa mora. Ou seja, quem mora no topo do morro é classe social, ou extrato, como eles chamam, o extrato 1. Quem mora naquela área central, como eu mostrei, onde tem agulha, é um extrato 6, que são as pessoas mais ricas. Então, há uma segregação, uma separação das pessoas no território, e aqui você tem uma noção muito clara disso. Áreas ricas e separada das áreas pobres, e cada uma definida como um estrato social diferente. Aqui é a visão do parque subindo a montanha, onde nós fomos. Aqui é um parque que mostra as abelhas, os polinizadores, os animais que estão nessa região, um parque muito bonito, mantido pela prefeitura de Medellín, com levantamento de espécies, aqui 1.346 espécies de insetos nesse território. Veja a qualidade do acabamento, da construção, tudo em Medellín é muito bem construído
e absolutamente mantido pela população sem nenhum vandalismo, sem nenhuma destruição e nenhum equipamento público. Esse é um ponto que eu observei em toda a cidade. Toda a cidade você pode ver móveis pintados, bonitos e sem nenhuma pichação, sem nenhuma destruição e nem lixo na rua. Preste atenção nas fotos, você não vai perceber lixo na rua em momento algum. Tá? Aqui é um detalhe do equipamento do banco. Aqui é uma subida para antigas túmulos dos povos originários lá de Medellín, né? E aqui a subida final para essa visualização desses antigos sepultamentos dos povos originários da Colômbia, especificamente Medellín. Essa é a praça central de Medellín, a Praça Fernando Botero. Fernando Botero está vivo ainda hoje, com mais de 90 anos, e é um artista, um pintor, um escultor famoso no mundo inteiro. E essa praça central, nós temos várias esculturas do Botero, que tem por característica representar gordinhos, sejam animais, pessoas, toda a representação dele é como pessoas gordas. E aqui um cachorro, e ao fundo, esse prédio ao fundo que eu vou mostrar para vocês, foi um antigo palácio do governo, um palácio que está restaurado, é possível visitar, eu vou te mostrar as fotos, construído por um arquiteto belga, e que foi o grande responsável pela urbanização inicial de Medellín. Aqui para você ter uma ideia das fotos, das esculturas do Botero na sua praça, né? Sempre com a mesma característica, com a assinatura do artista. Essa é a visão do Palácio do Governo, Palácio do Antigo, Palácio do Governador, né? E aqui a visão de dentro do palácio, com chafariz, e aqui um detalhe da antiga sala da Câmara Municipal, ou da Assembleia Legislativa, lá de Medellín, né? E o detalhe aqui da pintura, contando a história da colonização, da escravidão, muito parecido com a nossa história brasileira. A questão do transporte em Medellín é chave para entender a transformação social. Nós tivemos a grande crise econômica no começo dos anos 80, a decadência da indústria e da economia de Medellín, ao mesmo tempo a ascensão do narcotráfico. Então foram 30 anos de muita luta e guerra civil e luta contra o tráfico em Medellín. E no começo dos anos 2000, a transformação acontece na cidade. E um dos chaves da mudança foram dois aspectos. Primeiro, o diálogo direto com a população, que foi feito pelo novo prefeito, Sérgio Fajardo, e sua equipe, e a construção de um sistema público de transporte que pudesse possibilitar as pessoas dos diferentes estratos da cidade se locomover e ter oportunidade de educação e emprego a partir desse transporte público. Aqui é um mapa mostrando toda a rede de transporte público. Aqui está a Universidade de Medellín, para vocês terem uma ideia. Aqui o Parque Arví, onde nós fomos no último dia, Parque San Antônio, a parque aqui no centro da cidade. E aqui a Universidade de Medellín, exatamente aquela estação que eu mostrei, que é uma estação de ônibus na porta da universidade, né? Aqui o interior do ônibus, um ônibus biarticulado. Nós temos o metrô ao lado do rio, no sentido leste-oeste, e temos os ônibus no sentido norte-sul para acessar o metrô que vai de ponta a ponta da cidade. Essa é uma estação de ônibus, onde a gente desce para poder pegar o metrô, tá? E essa é uma visão do metrô, tá? De um lado e o outro da estação, né? Esse é um trem do metrô, um metrô de superfície, mas toda a infraestrutura muito limpo, muito organizado, com muita qualidade o metrô, tanto a qualidade quanto a nossa. E aqui o acesso ao chamado metrocable, que é o teleférico que liga as pessoas para o alto do morro. E a altura dos morros é uma altura impressionante, tá? O metrocable vem, ele não para, ele fica numa velocidade baixa, você entra e vai embora, e quando ele chega você também não para, você desce e ele continua, roda e faz o circuito para subir a montanha, tá? Então aqui você tem uma ideia do início da viagem de um metrocable, né? E ele vai fazer a rota de subida e descida, tá? Ter uma ideia da altura do metrocable com relação a toda a cidade de Medellín. A cidade de Medellín, como todo mundo conhece essa história, foi a cidade onde viveu Pablo Escobar.
E Pablo Escobar morava exatamente nessa região chamada Comuna 13. Medellín é dividida em 16 comunas, que poderia traduzir como 16 regiões da cidade, e 31 bairros. E essa comuna, onde vivia o Pablo Escobar, foi o local onde ele se colocou e onde ele tinha o controle do território e com episódios de violência das mais cruéis possíveis. E hoje é um local de visitação, de turismo, né? Essa é exatamente uma praça de chegada. Essa aqui é quando você chega na Comuna 13, você chega nesse local onde o ônibus te deixa aqui, né? Se você desce daqui, nós estávamos com um guia turístico explicando toda a história da Comuna 13. Essa é uma visão da primeiro degrau de subida, então você vê que a rua toda preparada com barraquinhas para comprar lembrança, comida, né, muito animado. Hoje é uma grande atração turística, né, e você tem uma visão do morro ocupado e aqui uma quadra, e tudo em volta dessa quadra é um morro, né? E a nossa guia relatou que as pessoas que tinham atiradores ficavam nessa região e toda vez que aparecia alguém contrário ao Pablo Escobar, ele simplesmente atirava e matava a pessoa a queima-roupa, sem nenhum pudor, sem nenhum constrangimento, e era uma situação de absoluto terror, né? Então você tem essa noção de que é uma região cercada e aqui essa quadra é uma região absolutamente exposta, tá? Na Comuna 13 e em outras comunas, nós temos escada rolante para subir o morro e ter acesso ao bairro, para os moradores terem acesso. Não só aqui, que é para turista, isso é constante em vários bairros, várias comunas, nós temos escadas rolantes. Se não me falha a memória, foram 5 escadas rolantes para chegar até o final da Comuna 13 que nós subimos. E aqui é uma visão geral, a partir da Comuna 13 da cidade, na visão da cidade de Medellín, a partir da Comuna 13, né, que mais um detalhe de visão, para vocês terem uma ideia, e a colocação aí, a propaganda do própria comuna. E para finalizar, esse foi um local de uma outra tragédia que deflagrou a mudança de comportamento da população. Essa área é divisa de uma outra comuna, e era proibido que moradores de uma comuna atravessassem ou estivessem numa outra, atravessassem de uma comuna para outra. E uma criança de 8 anos atravessou e tomou um tiro na cabeça, e no local onde essa criança morreu, está hoje aqui, além dessa escada, esse escorregador, para marcar a tragédia, para que a criança não seja esquecida, e esse foi um momento tão duro que foi um dos momentos, junto com a explosão de uma bomba no centro da cidade em 1995, Pablo Escobar morre em 1993, e em 95 os traficantes explodem uma bomba que mata 28 pessoas no centro de Medellín. E esse momento é um momento de transformação. A partir daí houve um basta da sociedade de Medellín, e a sociedade fez a mudança e passou a ter o controle político e a total mudança na ordenação do seu território, do seu jeito de viver em Medellín. Eu tentei passar para vocês um pouco da experiência que eu vivi nesses 5 dias na Colômbia para entender a transformação da sociedade em Medellín. E aquilo que mais me chamou a atenção não foi o transporte, que é de qualidade, as obras de engenharia, todas com muita qualidade, mas o que mais me chamou a atenção foi a sensação de pertencimento da população com relação à cidade. A postura do morador da cidade de que a cidade é dele, que eles têm que cuidar, que aquilo é um patrimônio de cada morador de Medellín. E isso faz toda a diferença, porque a população é consultada, há uma consulta presencial sobre as decisões a serem tomadas, há consulta pelo celular, consulta online, mas esse sentimento de que a cidade é do morador, não é do prefeito da vez, muda completamente a relação das pessoas com a cidade. Tanto que você não vê pichação, você não vê lixo na rua, você não vê destruição do patrimônio público. A diferença que isso faz na vida das pessoas é impressionante, porque você tem pobreza do mesmo jeito, eles têm dificuldades como nós temos aqui no Brasil, mas quando a população faz parte da cidade, quando a população entende que o poder público só o representa, não é uma pessoa fora
da comunidade, a diferença é impressionante no bom uso do recurso, na forma como as pessoas se relacionam entre si e se relacionam com a cidade. Essa talvez seja a maior transformação ou a maior diferença que eu observei de Medellín para as nossas cidades aqui no Brasil e que nós precisamos refletir em como criar esse grande laço. Claro que eles saíram de uma enorme situação de tragédia, de luta civil, de guerra civil, e sabiam como aquilo era muito ruim para mudar o jeito de viver. Mas o desafio é como que nós vamos fazer isso no Brasil sem precisar de uma guerra, sem precisar de mais conflito armado do que nós já temos. Fica aqui essa reflexão e esse caminho a buscar para o Brasil semelhante ao que Medellín conseguiu construir na Colômbia. Esse foi o nosso momento político especial, Medellín, Colômbia, para o Look at Tietê e o AT Urgente, comigo, Romildo Campelo. Te convido para me acompanhar nas minhas redes sociais, que está aqui, @Romildo Campelo, e conversar comigo no WhatsApp 11 9 50 20 11 43. Um grande abraço e até a próxima.